Ó, enquanto eu ver isso aqui, ó, tá vendo? Casas amontoadas. Eu tô aqui em cima da minha casa, tá, galera? Minha casa é aqui embaixo aqui, ó. Minha casa tem 2 andares. Aqui é uma casa que tá vazia, onde eu comecei morando com a minha esposa. Geralmente eu gosto de gravar vídeo aqui em cima. Ó, enquanto eu ver isso aqui, tá vendo? Casas amontoadas. Ali em cima tem um morro, tá vendo? Ó, focalizar um pouquinho, ó, tá vendo? Se você subir esse morro aqui e um outro que tem aqui no lado direito, você vai perceber, cara, que tem famílias ali, cara, que não tem nada. Inclusive o chão deles é um chão de barro, é um chão úmido. Tu entra na casa dessas pessoas, não tem nada, tá vendo? São casas que, infelizmente, a esperança e a ajuda, né, humanitária não chegou lá. Aí eu falo pra você, cara, enquanto eu ver isso no Brasil, enquanto eu enxergar, sabe, isso aqui é o lugar onde eu moro. Se você for em outros lugares aí do Brasil, você vai ver que há lugares bem piores, tá? Bem piores. Enquanto eu ver esse tipo de ambiente, enquanto eu tiver esse tipo de imagem no Brasil, o Brasil não venceu, tá? O Brasil não venceu. Infelizmente, cara, a realidade de muitos brasileiros não é a realidade de todos os brasileiros, né? Tava vendo agora, eu acompanho a votação pelo fim da escala 6x1, acabei de ver agora que foi votado. Vai para a Câmara dos Deputados para finalmente essa escala escravagista acabar. Eu vi alguns discursos, cara, de alguns deputados que parece que os caras vivem em outro planeta, velho. Sabe, a gente que é pobre, cara, a gente fica vendo certas coisas que esses caras falam aqui, não bate, cara. Não bate. Não bate. O cara tentar colocar a régua dele pra régua de pessoas humildes, cara, não tem como você fazer isso, cara. Isso é algo covarde, sabe? Isso é algo que me dá vergonha, cara. Sabe? Eu fiz um vídeo falando sobre a desigualdade que a gente sofre aqui no Brasil. E eu fui bem honesto naquele vídeo, eu fui bem sincero nele, sabe? As pessoas precisam entender o seguinte, cara. O pobre, cara, ele nasce num ambiente e que ele precisa, como eu falei no outro vídeo, ele precisa ser forte o tempo inteiro, cara. Ele precisa, parece que nós que somos pobres, cara, a gente precisa ser forte, sabe? Vou parar o vídeo rapidinho. Tive que parar o vídeo por causa do barulho. Então assim, a gente precisa ser forte, cara. Quando eu falei isso, é no sentido de que a dificuldade nos cerca o tempo inteiro. É o tempo inteiro a dificuldade nos cerca, cara. Sabe, a gente tem que ser forte na escola, a gente tem que ser forte no trabalho, a gente tem que ser forte em casa, a gente tem que ser forte e saber sobreviver com o nosso salário, que é pouco, é muito pouco, ainda mais com os impostos que não para de acontecer, não para de subir, enfim, as coisas estão muito caras e sim, a gente precisa ser forte, cara. E é difícil pra caramba, velho. É muito difícil, sabe? E a gente não nasceu em privilégios, cara, em berço de ouro, sabe? A gente não teve babá pra cuidar da gente, a gente não tem... Nossas escolas não são escolas que os ensinos são fortes, como uma escola particular, sabe? Eu me lembro que quando eu ia pra escola, cara, eu não tinha lanche, cara. Se a comida não desse, se a escola não desse lanche, se a escola não desse um suporte ali de alimento, eu ficava passando fome, cara, na escola. Eu cresci sem brinquedos. Eu fui ter minha bicicleta, cara, quando eu tive, acho que 19 para 20 anos.
Então, assim, gente que cresceu na dificuldade, cara, a gente sabe o que tá falando. A desigualdade que existe nesse país, ela é surreal, velho. Ela é surreal, sabe? E me desculpa, cara, eu não consigo ver esperança no Brasil, tá? Não consigo. Não consigo. Pode me chamar de pessimista, eu não consigo. Enquanto eu olhar para isso aqui que eu mostrei para vocês aqui, ó, essas casas aqui amontoadas, se você subir ali no morro, você vai ver a dificuldade da galera que precisa do Bolsa Família, precisa. Tem muita gente que está no Bolsa Família que às vezes nem precisa. Claro que tem. Mas não são todos. Isso é uma minoria bem pequena que pega o Bolsa Família sem precisar. Mas a grande maioria, na sua totalidade, precisa, cara. É o mínimo do mínimo, do básico, para a pessoa ali não passar fome. E a gente tem visto aí que muitos políticos têm dito que isso é que vai quebrar o Brasil. Meu Deus. Você imagina a regalia que esses caras têm, o salário alto que eles têm, tem direito a carro novo, a plano de saúde vitalício, auxílio disso, auxílio daquilo outro, com o salário que eles ganham, que é um salário muito bom. Aí eu te pergunto, com o salário que esses caras ganham, eles não podem comprar carro, eles não podem pagar um médico, eles não podem comprar um paletó? Por que só o pobre que tem que se lascar? Por que só no pobre, né, só é julgado Bolsa Família como se fosse algo que é o desperdício do Brasil, né, vamos dizer assim. É onde está a quebra do país. Cara, pelo amor de Deus, cara. Se você enfrentar, subir, se você pudesse, né, se você, não sei se você já foi, mas se você subisse um morro desse, que eu já subi, né, alguns tempos atrás, fui num projeto de como se fosse uma evangelização da igreja, cara, pessoas em condições, cara, de extrema miséria, cara, sabe? Extrema miséria. Isso aqui não é blá blá blá, mimimi, posando de coitadinho, não. Eu não faço isso nos meus vídeos. Mas é o acúmulo do acúmulo quando eu vejo vídeos como esse que eu vi de deputados defendendo que a escala 6x1 não pode acabar, que estavam querendo aumentar a escala, a carga horária para 52 horas, né? E diminuir o nosso FGTS. Cara, pelo amor de Deus, cara. E tem gente que vota nessa galera, velho, que é contra o trabalhador, sabe? O cara consegue votar em político que é contra ele mesmo. E eu não consigo entender essas coisas. E eu fico indignado com isso, cara, porque nós que somos pobres, cara, a gente pra viver, velho, tem que fazer isso aqui, ó. Tem que suar a camisa, cara. E aí eu vejo esses caras, esses playboyzinhos, esses milionários aí, a maioria desses deputados que são empresários, amigos de empresário, amigos de banqueiro, sabe, detonando o povo, detonando o trabalhador, e tem muito trabalhador que apoia essa galera, velho. Eu não consigo entender isso, não consigo, entendeu? E vou falar uma coisa pra você, eu não tenho partido político, tá? Eu não defendo aqui, não tenho político de estimação, e quem tem, de boa, cada um na sua, mas, cara, tem limite, velho, tem limite. Cara, subir numa tribuna pra falar um monte de besteira daquela que, olha, é revoltante, cara, é revoltante, sabe? E eu fiz esse vídeo mesmo num intuito de indignação, cara. Indignação pelo que eu tava vendo lá. Teve uma hora que eu tive que parar o vídeo, cara, sabe? É até difícil falar, cara. Até difícil falar porque a gente fica indignado, entendeu? Pra quem cresceu na dificuldade, cara, pega ônibus lotado todos os dias, por um salário ruim, por um salário pequeno que não dá pra comprar nada. Você ouve um monte de besteira daquela, de um monte de milionário daqueles, querendo colocar pra gente quanto que a gente tem que trabalhar, sabe? Querem dirigir a forma que a gente quer, que a gente precisa trabalhar. Por que a gente não bota a escala 6x1 pra eles, né? Já viu? Aí eles não querem. Eles querem pro povo, pro filho do pobre, eles querem, mas pra eles e pros filhos deles jamais. Não... Então assim, mano, ainda bem, tomara que essa PEC avance, passe, me parece que já foi aprovada nas câmaras dos deputados, já avançou. Tomara que isso acabe, cara.
porque essa escala, além dela ser ruim, ela é escravagista, tá? Fica aqui a minha indignação, tá? E vitória para os trabalhadores. Valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!